Boa noite, meus irmãos. Sejamos todos bem-vindos para mais uma reflexão nesta casa abençoada que cede o seu espaço sagrado para nós neste momento. Então, vamos elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos à grande fonte da vida, Criador e mantenedor de tudo, na figura de Jesus, o nosso divino amigo e mestre. Profundamente agradecidos por mais este momento, pedindo, como sempre, o amparo, a proteção e a inspiração, para que todos nós possamos obter aquilo de que necessitamos para alimentarmos nossa alma imortal, sedenta de conhecimento, sedenta de paz. Que as falanges benfeitoras do bem auxiliem esta casa a manter os seus trabalhos dentro dos rigores da luz, do bem e da justiça. E a todos nós, dentro dos princípios sagrados que abraçamos, e que estendam as bênçãos do amparo, da proteção e da paz aos nossos lares, aos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, e a todas as criaturas que sofrem em toda parte. Que assim seja. Boa noite, novamente, a todos que aqui estão presencialmente, a todos os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais neste momento. Sejamos fraternalmente acolhidos, que nos sintamos aquelas criaturas especiais que todos nós somos. E muitas vezes, a maioria de nós precisamos descobrir e sentir isso para nos recolocarmos como filhos de Deus diante do plano da vida reservado para nós. E a nossa pergunta para essa noite é a seguinte: como é que você reage quando aparecem situações na sua vida que te forçam a mudar? Você já parou para se observar qual é a sua reação quando você escuta uma coisa que te choca, que te obriga a refletir? Quando os planos que você traçou para o seu destino, para a sua vida, mudam de repente. E aí você não sabe mais para onde vai. Como é que você reage? Como é que você se sente? Pense nisso. Pense de forma honesta, se autoavalie. A pandemia, ela criou essa possibilidade renovada para muitas criaturas. E a gente vê os comentários geralmente negativos, na maioria das vezes, não é? Ou as pessoas que foram apanhadas por este convite de mudança estão prostradas até agora, enfermiças, vítimas de um estresse profundo, de uma depressão, de várias outras doenças, ou se renovaram, se reinventaram e estão exultantes, com um projeto novo, começando a trabalhar. E você, como é que você se sente quando a maré muda? Quando você se depara com pessoas que pensam muito diferente e sugerem situações muito diferentes para você? Tem algumas possibilidades. Às vezes, a gente se coloca numa postura de reflexão
às vezes, de franco atirador, parte para o ataque, tão ameaçado a gente se sente. Às vezes nos tornamos frios e indiferentes. Tem muitas possibilidades. E a sua, qual é? Muitas pessoas convidadas à reflexão vão assistir a essa reflexão no futuro. Alguns vão ser tomados de uma profunda antipatia. Por quê? Porque não querem mudar. Muitas vezes nos deparamos com criaturas que não desejam mudar. E nós colocamos em vários momentos uma coisa muito chocante para alguns. Existem seres que preferem desencarnar a mudar. Então, quando você deparar com essas criaturas, entregue-as na mão do Senhor mais poderoso do universo. Ou, pelo menos, da nossa linha de tempo, que é um Senhor chamado Tempo. Não existe nada que ele não dobre. Não há rebeldia forte o suficiente. Nós sabemos disso porque muitos de nós já fomos muito rebeldes em outros tempos. E se nós aprendemos algumas coisas, todo mundo é suscetível de aprender. E aí a gente lembra a fala de Paulo de Tarso quando ele diz: também nós, em outros tempos, éramos insensatos. Então, vamos dar o direito a cada um de fazer as suas escolhas, mas entendendo que nós temos o direito de fazer nossas escolhas. E aí eu lembro sempre a história desse amigo, Paulo de Tarso, quando ainda era Saulo. Sabe, aquela criatura bem-nascida? Já viram? Aquele que às vezes a gente tem até raiva de encontrar porque tudo está muito certo na vida dele. Pois é, aquele jovem que, segundo Emmanuel, era um belo tipo, né? Masculino. Olha só, bonito, bem-nascido, rico, poderoso, destinado a ser o maior dentro da sua crença. Enfim, o jovem que toda mãe quer para genro, não é verdade? Pois é. E ele tinha convicções profundas. E tinha poder de vida e de morte e usou esse poder para defender suas convicções. Ele acreditava que estava certo. E, dentro de sua crença, ele se sentiu tão ameaçado com uma crença diferente que ele mandou matar por causa disso. O convite de mudança assusta. O diferente que desafia o nosso padrão retrógrado de valores perturba a nossa paz. E ele fez isso. Ele estava tão convicto que marchava a caminho de Damasco, não é? Para fazer mais uma prisão e resolver mais uma pendência em nome de sua crença. Até que um outro moço, senhor de verdades eternas, chegou no caminho dele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o jovem, todo perfeito, com uma destinação gloriosa, tombou ali. E o que acontece conosco quando a gente tomba numa situação, quando a gente reconhece a hierarquia, o poder de quem realmente é? A maioria de nós se sente tomado pela culpa, pela raiva,
pela vergonha, pelo tempo que desperdiçou, não é assim? Pois é. Saulo foi assim? Não. Saulo simplesmente disse: Senhor, o que queres que eu faça? Percebe o quanto isso é extraordinário? O que queres que eu faça? Não se justificou, não lamentou, não gastou tempo envergonhado, apenas se reposicionou de imediato. Atendeu o convite à mudança assim que entendeu com quem estava falando, quem é que mandava, quem é que sabia das coisas, hierarquia moral. E a gente, muitas vezes, nem de frente a tal situação, se reposiciona. É necessário ser muito grande para dizer: eu me equivoquei. Eu me equivoquei. Não é vergonhoso. Os padrões que nós defendemos neste mundo é que carecem de mudança, é que precisam ser renovados. Entenda a grandeza de uma pessoa que chegar para você e pedir desculpas e dizer que se equivocou, que finalmente entende. Facilite as coisas. Compreenda. E Saulo, a partir dali, começou a sua rota de redenção. Gloriosa, dificílima para nós. Porque eu costumo dizer uma coisa: se você está no fundo do poço, cavando mais um pouquinho, se te oferecerem uma possibilidade de mudança, é mais fácil de aceitar ou não é? O máximo que pode acontecer é dar certo, porque errado já deu, não foi? Então, agora, quando você está no auge do sucesso, todo mundo te diz amém. Todas as portas se abrem. Você admitir que está errado, mudar totalmente de rumo, perder tudo, segundo os olhos do mundo, é difícil, não é, meus irmãos? Vamos e convenhamos. E existem pessoas que fizeram e que estão fazendo isso hoje. Histórias conhecidas e histórias anônimas. Criaturas que estão se renovando todos os dias, que estão se permitindo se reconstruir, mudar as rotas de sua vida sem se sentirem ameaçadas. Por quê? Porque elas não só sabem que existe vida após a vida, elas não apenas ouviram falar, elas acreditam, elas têm convicção que existe apenas vida além da vida. Então, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. É o mesmo Paulo de Tarso que diz isso numa carta a Romanos. E deixa a dica, o caminho para a gente seguir. Renove-se todos os dias. Você tem em torno de 86 bilhões de neurônios no seu cérebro. Você utiliza o que do seu potencial? A ciência nos diz que nós utilizamos ali em torno de 5% do nosso potencial. Tem gente que nem isso, e aqueles que utilizam ali 10, 15, 17, chegam a ser os supergênios conhecidos da humanidade. E o restante desse potencial? O que é que tem nessa caixa preta que nós carregamos submersa em nós? Lembram-se daquele outro moço? Aquele do caminho do velho Saulo? Pois é, quando ele diz: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Adivinha a dica que ele estava dando para nós?
O que é que nós temos dentro de nós? Vamos retomar a nossa origem. Somos filhos da grande fonte. Temos o DNA de Deus. A capacidade inata de renovação de tudo em nós. A nossa pele se renova o tempo todo, todos os nossos órgãos, todas as nossas células se renovam o tempo todo. E antes de morrer, passam a memória adiante, não é assim? Tudo se renova. O problema é que se nós não entendemos o poder que está aqui, o que é que nós fazemos? Nós não só não utilizamos, não ampliamos, como nós nos autodestruímos sem perceber diariamente. Como assim? Já pararam para pensar? Quando nós entramos em processo de estresse, tá na moda, não tá? Estou estressado. A minha vida, e aí cada um coloca uma frase depois disso. O estresse trabalha com hormônios no nosso corpo que nós utilizávamos na época das cavernas para fugir dos animais. Esses hormônios descarregam em nós, ativam capacidades como fuga, ataque. Só que para desenvolver isso, ele bloqueia todo o restante. Por exemplo, as partes do nosso corpo que estão doentes e precisam de cura, elas ficam sem os nutrientes, sem a circulação de sangue necessários para que isso ocorra. Obrigada. E tudo se volta para essa atividade de autodefesa ou agressão, para sobrevivência. É isso que o estresse faz. Lembra daquele hormônio chamado cortisol e vários outros, mas o mais conhecido talvez seja esse? Pois é, ativa isso aí, eleva o nível para quê? A gente fica nervoso, fica avermelhado, fica acelerado e bloqueia todo o resto para que essa função se desempenhe ao máximo. Você hoje precisa fugir dos animais selvagens? Normalmente não, né? Não precisamos. E aí, para que é que nós vamos fazer isso com o nosso corpo o tempo todo hoje? Paremos para pensar. Pode? Quando esse tempo a pessoa não quer sair do buraco, o que a gente faz com essa pessoa? Não faz. Não faz. Está no buraco, ele está tentando e não quer sair. Às vezes a pessoa, infelizmente, precisa daquela experiência por um tempo. Os nossos anjos da guarda, depois que insistem muito conosco, depois que nos são dadas todas as possibilidades de nos reerguermos, e a gente continua insistindo em uma situação de dor e sofrimento, o que é que eles fazem? Nos arrastam do buraco e tiram e tal? Não. Eles se afastam e deixam a gente viver a experiência até a exaustão. Até que aconteça de ou aprendermos ou cansarmos de sofrer, não é assim? É assim. E por que a gente quer fazer isso com alguém? Só porque a gente diz que ama demais? Se a gente persiste numa postura dessa, não será apenas um no fundo do poço, serão dois. Porque a gente não aguenta esse bombardeio energético por muito tempo. É um desgaste muito grande. Uma situação assim muito comum é o quê? A gente tem uma filha casada numa situação abusiva. Quantas vezes nós não temos presenciado pais, irmãos, tios, enfim, vão lá, tiram a moça da situação de agressão, de uma série de coisas, né? Se ela conseguir ficar longe do agressor, 6 meses depois ela está casada com outro igualzinho a ele. Geralmente é ela que vai à cadeia e tira o moço de lá e volta para ele. E os pais se desesperam e às vezes procuram a gente no nível de angústia penalizante. E a conversa é essa.
você só vai interceder quando chegar a hora, porque se você faz isso antes, você só entra em desgaste. E às vezes, na hora que chegar o momento de você intervir, você já não está de pé mais de tanto sofrimento. Percebe? Olha que situação difícil. E nós precisamos entender isso. Hoje é fundamental nós olharmos para nós e para as nossas capacidades. Muitas vezes nós preferimos nos deter em situações onde nós não podemos fazer nada para mudar, porque nós só podemos mudar a nós mesmos, aos outros de jeito nenhum, não é? E a gente fica presa a essas situações para não olharmos os conflitos que carregamos dentro de nós. Por quê? Porque a partir do momento que eu olhar, que eu reconhecer e que eu tiver entendimento da situação, eu sou obrigada a mudar. E muitas criaturas não querem e ficam fugindo. É por isso que a gente, quando escuta algo assim, fala, eu preciso falar isso para minha vizinha, ela tinha que estar nessa palestra, menina. Nossa, o meu marido não vem no centro nem arrastado, mas eu vou colocar isso lá em casa, vou projetar para ele ver, porque ele tem que ouvir isso. O problema é que quem está escutando somos quem? Nós. A mensagem é sempre para quem está escutando, meus irmãos. É, assim, óbvio, é elementar. Se você está me ouvindo agora, a mensagem é para nós. Começa de quem fala a todos que ouvem. É para todos nós, não é? Aqueles que não vieram, que escolheram outra coisa, enfim, paciência, não é o momento. E isso, às vezes, é muito difícil para nós entendermos. Mas se nós utilizarmos o conhecimento com esse propósito renovador, de tal forma impactante em nossas vidas, que fizermos a diferença, nós vamos o quê? Atrair a atenção daqueles por quem nós nos interessamos. Como é que isso funciona, Flau? Da seguinte forma, todas as vezes que nós vemos algo diferente, impactante, a gente não quer saber como funciona? Não é? A amiga emagrece milagrosamente, aparece lá enxuta, a gente não entra em desespero, não surta? Eu preciso saber. Não é possível, meu Deus. Não é? Faz um curso, volta a lei de toda, né? Eu tenho que saber como é que faz isso, meu Deus. Os homens, quando surge alguma coisa do interesse deles, não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Nós somos criaturas naturalmente inteligentes e interessadas. Essa nossa apatia é pela força do hábito. O nosso cérebro, ele poupa energia, ele gosta de caminhos conhecidos. E a proposta dessa noite é o quê? Vamos utilizar esses 86 bilhões de neurônios. Olha que desperdício, não é? O aprendizado, o conhecimento, quanto mais é exercitado, melhor fica. Não gasta, meus irmãos. Não gasta. Tanto que quando um neurônio morre, o que acontece com a nossa mente? Você acha outro caminho para fazer a mesma coisa. Outro caminho. Olha que dica sensacional para nós. Por que é que a gente quer ficar estagnado no mesmo ponto se nós sabemos hoje que a mudança é lei? Tudo muda, lembra? Tudo se transforma no universo. O tempo inteiro, nós mudamos constantemente, a cada segundo. Nós mudamos. Às vezes você desvaloriza isso nas pessoas com as quais convive. Por quê? Porque você não observa, não tem olhos de ver.
Agora, quando você passa 6 meses, 1 ano, 5 anos sem ver uma pessoa, o que acontece quando você a vê novamente e convive um pouquinho com ela? Aí você percebe as alterações que aconteceram. E aí você diz, nossa, mas como você mudou? Errado é se não mudar, gente. A gente muda o tempo todo. O problema é que, às vezes, a gente dá uma piorada. O que acontece? Qual é a nossa forma de entretenimento? Que tipo de música você gosta de ouvir? Que tipo de conversa você tem prazer em ter com seus amigos? Que tipo de filme você assiste? Você sabia que... Sabe aqueles filmes que as pessoas gostam, que é o de roer as unhas? Suspense, adrenalina, tensão e tal. O seu cérebro acredita que aquilo é real. Descarrega sobre o seu corpo todos os hormônios daquela situação desesperadora, amedrontadora e estressante. Imagina o que acontece com o seu corpo nessas circunstâncias. E depois você não quer ficar doente. Você jura que é uma criatura que deseja ser feliz. Fala, eu não faço nada de errado, meu Deus, eu sou tão bom. Olha para o seu lazer qual é. Olha para a sua forma de entretenimento. Olha o tipo de coisa que você lê. Ou qual foi a última coisa que você leu? Quando foi o último livro que você leu? Do que é que falava? Você sabia que pessoas que leem bem, elas inclusive diminuem a incidência de doenças degenerativas como Alzheimer? Então, mente exercitada tem mais propensão a ser saudável. Corpo exercitado não é assim? O exercício físico não ajuda a prevenir doenças vasculares, não é? Cardiovasculares? É assim. O nosso cérebro, se exercitado, sabe aquelas coisas, palavras cruzadas, uma série de entretenimentos que tem muito saudáveis, por sinal. Hoje, para quem curte celular, que ama um jogo, sai do jogo um pouquinho, entra lá nos apps. Tem, inclusive, joguinhos para você treinar sua mente. Cérebro, qualquer coisa, entra lá. Tem muitas opções. Muitas possibilidades. A gente procura. Você quer trabalhar autoconhecimento? Entra no YouTube. Procura Nova Acrópole. Procura uma professora chamada Maria Helena, Lúcia Helena Galvão, né? Fantástica, do tipo formidável. Dá de bandeja estudos de uma vida inteira. Sensacional, meus irmãos. Tem muita coisa boa, tem muita gente generosa se doando para trabalhar a elevação do nível de consciência das criaturas, para trabalharem o despertar. Você entende? Então, por que a gente faz opção pelo lixo que existe no mundo? Pelas criaturas que trabalham para manter-nos numa posição mais baixa que barriga de cobra, rastejando. Tradução, rastejando. A sombra desse planeta tem trabalhado para nos manter nessa situação infeliz e desonrosa. E nós precisamos descobrir esse potencial de sermos um braço de Deus em ação no mundo. É bonito, não é? Pois é, mas toda criatura humana em algum momento já sonhou em ser digna, honrada. Quando você vê uma criança brincando de príncipe e princesa,
você acha que é bobagem, não acha? Fantasia, não é? Geralmente é criatividade e imaginação. Por quê? Porque está inscrito em nós que nós somos criaturas destinadas à perfeição. Quando nós fazemos essas brincadeiras na infância, é porque no nosso íntimo está lá o registro de quem nós estamos fadados a ser no futuro. E toda criatura, ela deseja ser um príncipe e uma princesa, no sentido que isso tem, que é o quê? Ser nobre, justo, belo, bom. Entende? Então, estimule isso nos seus filhos, nos seus netos. Como a gente trabalha para diminuir as criaturas. Vamos trabalhar para fazer com que cada um encontre a luz que tem dentro de si. E isso não te ameaça. Isso só te engrandece. Isso não traz concorrência para a sua vida, porque quem é, ponto. Existe um sol para cada um de nós no universo, meus irmãos. Entenda isso. Você crescer, se elevar, é compreender essa questão. Existe um sol para cada um de vocês. Nós temos tudo de que necessitamos e somos milionários nos comprazendo na mendicância diariamente. Dá compaixão para quem vê. Vamos olhar para nós, nos sentindo essas criaturas importantes que nós somos. Mas não para diminuir o outro, para crescer e dar a mão para aqueles que estiverem prontos. Não para forçar quem não está preparado, mas estarmos preparados para auxiliar todos aqueles que buscam luz, que buscam conhecimento, que buscam renovação, que buscam sentir e entender o quanto é boa, justa e perfeita a vontade de meu Pai. Esse é o propósito da vida. E todas as vezes que nós fazemos este movimento em direção à coletividade, essa ação proativa, nós encontramos uma coisa que as pessoas chamam de felicidade. Satisfação íntima. Sabe? Porque felicidade, como o nosso irmão no estudo disse há pouco, é diferente de prazer. Felicidade é a consciência do dever cumprido, se formos traduzir de forma muito reta. Quando você sente que está cumprindo com o seu propósito de vida na vida, você não tem como não estar muito feliz. Quando você sente que você achou o seu caminho, não tem como não estar feliz. O mundo pode estar desabando, mas você se sente feliz. Por quê? Porque você sabe que você existe para ser útil e para contribuir. Tudo no universo é útil e contribui, meus irmãos. Nós não temos como fugir disso. Todas as vezes que tentamos, adoecemos. Todas as vezes que tentamos fugir desse destino grandioso, o que acontece conosco? Nós nos deparamos com as situações de sofrimento as mais variadas. Você não está feliz com a sua vida? Você está insatisfeito com o rumo das coisas? A pergunta é, você está esperando ser servido até agora? Você caminha pelo mundo sempre se perguntando como é que os outros e as coisas podem ser úteis para você? É só essa a sua pergunta?
Vamos fazer uma pergunta diferente? Como é que você pode ser útil para as pessoas? Como é que você pode ser útil para a vida? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. É da lei. Irmão mais velho cuida dos irmãos mais novos. Lei. Toda rebeldia, nós mesmos nos punimos. Por quê? Porque a lei está em nossas células, está em nosso DNA e está nos 86 bilhões de neurônios, aproximadamente, que temos. Todas as vezes que nos rebelamos contra a lei, nos rebelamos contra nós mesmos. Contra nós mesmos. Adoecemos, né? Todas as vezes que deixamos o egoísmo tomar conta de nós, a vaidade, a avareza, o nosso lado rasteiro, adoecemos. Então, vamos parar de dizer que o que está na nossa vida é karma. Por quê? Porque nós somos aquilo que nós escolhemos ser. Nós fazemos escolhas e queremos terceirizar os resultados. É opção. Até Jung diz isso. Já é antigo o negócio. Então, nós escolhemos o caminho que não está bom para a nossa vida. Se nós fizemos essa escolha, isso significa o quê? Olha a dica sensacional para nós. Nós podemos escolher qualquer coisa. Escolhi, ok, vou sentar e chorar. Olha Paulo de Tarso, sentou e chorou? Até chorou de vez em quando, mas ninguém fica sabendo, porque os bravos são assim, né? Senta, chora 5 minutos e depois levanta e volta de novo para o campo de batalha. Ponto final. Não é? Se escolhi, não está bom para mim, mudo, retomo, faço uma escolha renovada e volto de novo, tentando acertar as coisas. Porque só o arrependimento não basta, nos é cobrada a reparação. É da lei também. Essa tal de lei, meus irmãos, é bom a gente entender como funciona. É bom, por quê? Porque está em nós. E está lá, naquela parte submersa. Lembra o subconsciente? A caixa preta desconhecida? Pois é, o fato de não termos conhecimento consciente não quer dizer que anule alguma coisa. Está lá. Pesquise, aprenda, desenvolva o amor pelo estudo e comece a verificar como funciona essa coisa misteriosa, cheia de maravilhas, chamada mente. E comece entendendo que você não é a sua mente. Você não é a sua mente. Você é a essência que se manifesta através da sua mente. Isso significa que você não é os seus pensamentos. Fique em paz. Passa tanto absurdo pela nossa mente de vez em quando, não passa? E você fica tentando silenciar o seu pensamento, não fica? Isso ajuda? Não, só piora. Muito tempo as pessoas passaram acreditando que meditar, por exemplo, é silenciar, parar de pensar. Nunca funcionou. Quanto mais você rejeita uma coisa e tenta calar, mais ela grita. Você é o que está por trás de tudo isso. Então, pare, conheça o conteúdo da sua mente, veja tudo passar por ela, mesmo as coisas muito absurdas. Aquilo que você determinar que é você, é você. É absurdo? Não. Você escolhe quem você é e quem você quer ser. Você delimita todas as suas virtudes e as suas características. E a partir daí você passa a vigiar. Por quê? Porque se você se distanciar, se vier pensamentos diferentes, você para de se identificar com eles.
Por quê? Porque não é você. E não é por quê? Porque você não quer. Você tem o direito de escolher quem você é e quem você quer ser. Assuma o seu poder pessoal. Não deixe que nada externo capture isso de você. Assuma o domínio sobre a sua vida. Pode parecer fácil de falar, mas nem para falar é fácil. Você tem que, aos poucos, com a reflexão, ir trabalhando e formatando esse pensamento, até ele se tornar uma coisa sólida na sua vida. Comece dessa forma. E aí, delimita isso para você. E vá, mãos à obras, é trabalho. Lembra Paulo de Tarso? Uma vida depois de trabalho, até chegar ao êxtase, que é a elevação acima de tudo. De agora em diante, ninguém mais me moleste. Ele disse isso depois de uma sessão de Shivata. Porque agora já não sou eu quem vive, é o Cristo. Quem vive em mim. Nós, quando quisermos, nós temos todo esse potencial. Basta nos colocarmos no trabalho, no serviço do bem. Então, não deixe ninguém determinar o seu destino por você. Isso é seu, de ninguém mais. Entenda isso. Não precisamos de intermediários para entrarmos em contato com Deus, se Ele está em tudo em nós. Nós somos as pessoas certas. Somos nós que fazemos. Que Jesus, em sua bondade e compaixão para conosco, nos direcione a nos conhecer melhor, a amarmos quem já conseguimos ser, para transformarmos a nossa porção sombra em luz todos os dias de nossa vida, através das nossas atitudes simples no cotidiano. Não espere nada extraordinário. Se torne o fato extraordinário da sua vida, por você, por sua amorosidade interna. Extravase isso em torno de si. E aí você vai fazer aquelas pessoas que você deseja se perguntarem: como é que você fez isso? Qual é o caminho até aí? Aí você trabalha. Que Jesus nos abençoe a todos. Tá ok, então. Então, meus irmãos, vamos silenciar os nossos corações dentro da paz que nos renova todos os dias, da gratidão que tem uma vibração gigantesca, do amor que sentimos por nós, por nossos entes queridos, pelas oportunidades de crescimento e aprendizado que temos recebido, pelos nossos benfeitores amorosos, gentis, protetores que estão em nossa vida com uma paciência gigantesca. Vamos deixar que essa luz que emana do nosso coração flua por toda parte, que os nossos benfeitores neste momento utilizem essa energia para curar tantos quanto seja autorizado a fazer, para socorrer os nossos irmãos nas mais variadas situações de dificuldade, para executar os trabalhos que esta casa se propõe. Que essa energia que emanamos agora
fortaleça o nosso campo áurico, a nossa imunidade, tão importante para esse momento que vivemos. Que se faça a compreensão dentro de nós. A nossa vibração alta é toda a proteção que nós desejamos ter na vida. Então, vamos sorrir mais por alegria, amar mais, ser mais, fazer o bem, pelo prazer de fazer o bem. Por quê? Porque já nos sentimos bons. Respire profundamente. Sinta o seu corpo. Observe se tem algum ponto no seu corpo desconectado, que dói, que está enfermo. E lembre-se, você tem mãos de luz. Você tem o DNA divino. Coloque sobre essa parte do seu corpo as suas mãos de luz, meu irmão. E deixe que a luz divina flua por você, em você. Que se faça o bem, a saúde, a paz em sua vida e em seu lar. Que assim seja.